É desafiador afirmar que há uma chave capaz de destrancar todas as portas, porque ao mesmo tempo em que se fala dessa chave, a própria palavra lembra que existem portas que Deus abre e ninguém consegue fechar, e outras que Ele fecha e ninguém consegue abrir. Nesse caso, não se trata da chave, mas de quem decidiu encerrar a passagem. Ainda assim, existe um princípio que se aplica a tudo aquilo que está dentro da vontade do Senhor para a sua vida. E esse princípio só produz resultado quando a chave correta é utilizada. No Evangelho de João, no capítulo 2, há uma frase que revela isso com clareza impressionante. Maria disse aos serventes: façam exatamente tudo o que ele mandar. Essa orientação simples antecede um dos acontecimentos mais marcantes do ministério de Jesus. Havia ali 6 talhas de pedra usadas para purificação, cada uma com grande capacidade, e Jesus ordena que sejam cheias de água até a borda. Depois pede que levem ao mestre da cerimônia para provar, e o que era água se torna o melhor vinho da festa, surpreendendo a todos e revelando um segredo profundo sobre obediência e milagre. Antes de entender a dimensão desse sinal, é preciso limpar o coração de frustrações acumuladas por orações que pareceram não ser respondidas. Muitas vezes, a dificuldade de crer nasce justamente de experiências em que se pediu e nada aconteceu. João, autor desse relato, tinha uma proximidade singular com Jesus e registrava detalhes que ajudavam a compreender não apenas os fatos, mas o caráter do Mestre. Enquanto alguns evangelhos enfatizam acontecimentos, João revela intenções, mostrando que certos milagres vinham precedidos de uma atitude exigida de quem buscava a intervenção divina. Existem livramentos invisíveis que ninguém percebe, preservações diárias que passam despercebidas e misericórdias renovadas a cada manhã que mantém a vida em funcionamento. Ainda assim, há situações em que a fé precisa se traduzir em postura prática. Nem todo milagre exige ação, mas alguns dependem diretamente de uma resposta obediente antes que algo extraordinário aconteça. A cena se passa em um casamento em Caná da Galileia, quando Jesus ainda não havia iniciado publicamente o seu ministério. Maria, porém, sabia exatamente quem ele era. Conhecia a promessa anunciada desde antes do seu nascimento e confiava plenamente no poder que ele carregava. Quando o vinho acaba e a festa corre risco de constrangimento, ela procura o filho, mesmo ouvindo que ainda não era a hora dele se manifestar. Sem discutir, apenas orienta os serventes a obedecerem cada palavra que ele dissesse. Eles não tinham histórico com Jesus, não haviam presenciado milagres, não sabiam sobre sua identidade divina, mas perceberam a autoridade suficiente para cumprir a ordem. Jesus pede algo que não faz sentido lógico: encher de água recipientes, quando o que faltava era vinho. Mesmo assim, eles não colocam pouco, enchem até a borda. Essa atitude revela uma obediência além do mínimo, uma disposição que prepara o cenário para o sobrenatural se manifestar. O texto não revela o momento exato em que a transformação aconteceu. Não se sabe se foi enquanto carregavam as talhas, quando chegaram diante de Jesus, ou apenas quando o mestre da festa provou. O que se sabe é que, ao experimentar, ele declara que aquele era o melhor vinho servido ali, contrariando a lógica do costume. O mais impressionante é perceber que não houve uvas, não houve tempo de fermentação, não houve processo natural. O que existiu foi água apresentada com obediência e transformada pelo poder de Cristo. Isso revela um princípio: o Senhor trabalha com aquilo que se coloca em suas mãos. A fé verdadeira começa a enxergar antes de acontecer, e a postura muda quando se passa a viver como quem já crê no resultado. A obediência antecede o milagre, e não o contrário. A chave
não é apenas acreditar, mas fazer exatamente o que Ele manda, mesmo quando não parece fazer sentido algum. Esse mesmo padrão aparece em outros momentos, como na multiplicação dos pães e peixes. Antes da multiplicação, alguém precisou entregar o pouco que tinha. O texto também não descreve o instante da multiplicação, apenas mostra que, ao repartir, sempre havia mais. O favor divino se manifesta quando existe movimento em direção ao que se espera. Muitas vezes, a dificuldade está em dar o primeiro passo sem enxergar garantias. No entanto, quando se decide agir em fé, mesmo que pareça pequeno, o céu responde de maneiras surpreendentes. O milagre não nasce da lógica humana, mas da disposição de obedecer. Quando alguém se move como quem já crê, começa a preparar espaço para o que ainda não vê. A vida passa a refletir expectativa, e cada atitude se torna uma declaração silenciosa de confiança no agir de Deus. Essa verdade se aplica a todas as áreas da vida. Em vez de apenas pedir, passa-se a agradecer como quem sabe que já está em andamento. A fé deixa de ser discurso e se torna prática diária. Pequenas atitudes simbolizam uma grande confiança, como quem organiza o caminho antes mesmo da resposta chegar. Não se trata de ilusão, mas de alinhamento com aquilo que se acredita que Deus pode fazer. Quando se vive dessa maneira, a esperança deixa de ser distante e se torna concreta nas decisões tomadas. A obediência extravagante, como a dos serventes que encheram as talhas até a borda, cria o ambiente perfeito para que o extraordinário aconteça. A história mostra que, quando a ordem vem dele, o resultado final já está preparado, mesmo que ninguém ainda consiga enxergar. Por fim, a grande lição é que a porta não se abre apenas com fé declarada, mas com obediência praticada. Muitos esperam ver para depois agir, mas o padrão bíblico mostra o contrário. Age-se primeiro, confia-se plenamente, e então o milagre se revela. Deus continua operando dessa forma, transformando água em vinho, multiplicando o pouco, abrindo caminhos improváveis. Quando alguém decide obedecer sem reservas, mesmo com medo, mesmo sem entender, cria-se o cenário ideal para que o poder divino se manifeste. A chave que abre as portas da vontade de Deus é a disposição de fazer exatamente o que Ele manda, confiando que, no tempo certo, aquilo que parecia comum será transformado em algo extraordinário para a glória do seu nome.